Oi, sétimo, tudo bem? Então, hoje vamos para nossas mais duas aulas, a segunda de julho, né? Então, nós vamos começar, então, a segunda atividade de julho, encerrando o mês de julho, tá? Essa semana a gente vai ver sobre a multiplicação com números inteiros, certo? Como eu falei antes, muito fácil a multiplicação de números inteiros, tá? Lembrando que o símbolo dos números inteiros é o Z, e trabalha com números negativos e positivos, tá? Bom, o que eu preciso saber? Primeira coisa, multiplicação tem que saber tabuada, é óbvio, né? Segunda coisa, tem que saber fazer jogo de sinal. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Isso é jogo de sinal, tá? Não é o devo e tenho. Devo e tenho é para adição e subtração. De regra geral, é multiplicarmos os números normalmente e fazer o jogo de sinal. Então, eu coloquei um exemplo aqui porque é muito fácil, tá, gente? Primeiro, eu vou fazer a tabuada. 4 vezes 3 é 12. O 4 é menos e o 3 é mais. Quando não tem sinal, é mais sempre. Então, menos com mais é menos. Sinais diferentes e negativo. É isso, tá? Já venho com o exemplo da fração. Turma, eu sei que nós estamos nos números inteiros, mas a gente já vai trabalhar um pouquinho com a fração, tá? Eu não vou explicar dentro do contexto dos números racionais, mas a gente vai trabalhar um pouquinho com ela, mas com o jogo de sinal, ok? A regra geral a gente já viu ano passado e assim por diante, desde o sexto ano, do quinto, numerador com numerador, denominador com denominador, tem que saber a tabuada, tá? Olha como é fácil. E o jogo de sinal. 3 vezes 4, então eu teria assim, ó. 3 vezes o 4, um menos e um mais. Porque tem o mais do 4 e o menos do 3. Embaixo não tem sinal, tá? Ele vai aparecer para toda a fração. Então, mais com menos é menos 12, 15 avos? Não, 10 avos? Aí tem que simplificar, a gente já vem há anos dizendo isso, né? Então, eu vou dividir por 2, vou simplificar por 2. Sempre, fração tem que simplificar. Menos 6 quintos. Tá? Prontinho. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quando não tem nada embaixo, a gente vai usar o número 1. Vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho dois sinais que são menos aqui. 1 vezes 4. Embaixo, 6 vezes 1. Então, aqui vai dar 4 sextos. Menos com menos, mais. Simplificando por 2, dá 2 terços. Pronto, é isso que tem que ser feito, tá? Só. Vamos com os exemplos. Olha que fácil. Na atividade 1 é multiplicação simples. Eu tenho que multiplicar e fazer o jogo de sinal. Primeiro número, 3 vezes 6, 18. Aqui não tem nada, é mais. Mais com menos, dá menos. Sinais diferentes é negativo. 8 vezes 4, 8 vezes 9, 72. Se não tem sinal é mais e mais, são mais, 2 mais, continua sendo mais. E aqui, 7 vezes 7, 49. 2 menos, sinais iguais, positivo. É isso que tem que fazer na 1, tá, turma? Muito fácil, só isto. Caso tenha um número grande, por exemplo, que vou fazer exemplo 4, seja 22 vezes menos 22 vezes mais 12. Eu vou armar, tá, gente? Eu só ponho o resultado aqui, ó. Tem que armar, porque não tem como eu sair adivinhando. Eu vou armar normal, tá? Aqui deu 4, aqui deu 4. Aqui deu 2, aqui deu 2. Somando, 4, 6, 2. Então, aqui eu tenho que colocar esse número. 264. Um é mais, outro é menos, então fica menos 264. É isso, tá? Na atividade 2, ele pede a propriedade associativa. O que é isso? É juntar de 2 em 2 números, daí faz jogo de sinal, só quando tem todas as multiplicações, tá? Se tivesse mais e menos, não poderia fazer isso. Teria que fazer a multiplicação primeiro. Então, a propriedade associativa é isso. É a propriedade que é feita só com a multiplicação. Vou juntar de 2 em 2 e faço jogo de sinal. 3 vezes 5 dá 15. Menos com menos vira mais. Vezes, daí eu baixo esse número aqui. Menos 2. 15 vezes 2 é 30. Um é mais, outro é menos, então fica menos.
tá? Só isso. Aqui tem mais uma, ó. 4 vezes 5, vou juntar de 2 em 2. Dá 20. Sinais diferentes, fica menos. Vezes o 6, que eu baixo aqui. 6 vezes 20, 120. Um é mais e o outro é menos, então fica menos, tá? Ok? Seguindo. Agora, quando tem 4 elementos, eu posso juntar esses dois e esses dois, porque tudo é tabuada. 6 vezes 4, 24. Um é mais e outro é menos, fica menos. Vezes. Esses dois aqui é 2 vezes 1, que dá 2. E agora é só resolver. 24 vezes 2, 48. Um é mais e outro é menos aqui. Então, o que eu tenho que lembrar? Fazer a tabuada de 2 em 2 e não esquecer o jogo de sinais, tá? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Tem que saber isso aqui, tá bom? Na atividade 3, a pede a propriedade distributiva. O que é isso? É fazer a multiplicação primeiro, nos valores que eu tenho, e só depois somar e subtrair. Isso aí está dizendo que o 2 tem que multiplicar pelo 5 e pelo 3, tá? Depois vou fazer o 5 multiplicado pelo 3 pelo 4, no exemplo 2. E assim vou fazendo as outras. Ó, primeiro vou abrir, vou distribuir o 2 com esses dois valores, tá? Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. Olha, o 2 estava aqui fora, ele fez com a tabuada dos 3 e dos 5. Aí eu resolvo. 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 3 dá 6. Então, isso aqui é igual a 16. Prontinho. A mesma coisa eu vou fazer no exemplo 2, ó. O 5 vai fazer com o 3, então vai ser 5 vezes menos 3. E o 5 com o 4. Então, mais 5 vezes o 4. Agora eu vou fazer o jogo de sinal. 2 vezes 5 é 15, mais com menos dá menos. 4 vezes 5 é 20, mais 20. Agora é só resolver. Tenho 20 e gastei ou devo 15. Então, vai me sobrar 5. Certo? Aqui só tinha e tinha. Tenho e tenho. Agora vamos fazer essa. 4 com 1 primeiro. Então, menos 4 vezes menos 1. Agora, o 4 com o 2. Então, mais, vamos botar menos o 4, porque o 4 é menos, vezes mais 2. Ó, o mais ou menos acompanha, tá? Porque nós vamos fazer o jogo de sinal, na tabuada para jogo de sinal. Agora, o 4 com o 5 aqui, ó. Então, menos o 4 vezes menos o 5. E eu faço o jogo de sinal em todas elas. Todas as tabuadas. 4 vezes 1 é 4. Menos com menos, mais 4. 4 vezes 2 é 8. Dá 8. Mais com menos, dá menos 8. 4 vezes 5 é 20. Menos com menos fica mais 20. Então, quanto que eu tenho e quanto que eu devo? Eu tenho 24 e gastei 8. Tenho 24 e gastei 8. 6 e 1, 16, né? Tá certo? É só isso, tá, gente? Primeiro distribui, depois faz jogo de sinal e soma e subtrai. Devo e tenho daí, tá? Gente, a atividade 4 é a mais fácil de todas. É multiplicar por elemento neutro. Quem é neutro na tabuada? É o 1, tá? Porque ele não mudou o resultado. Então, 2 vezes 1 é 2, jogo de sinal. Menos com menos fica mais. Ok. Aqui tem mais um exemplo. 1 vezes 20 é 20. Um é mais, outro é menos. Sinais diferentes, menos. Menos 20. Pronto, terminou. Atividade 4. A atividade 5 resolva as frações, tá? Então, a regra é de cima com de cima, de baixo com de baixo, jogo de sinal. Então, 10 vezes 2 é 20. Embaixo, 8 vezes 3, 24. Aí tem que simplificar, mas primeiro jogo de sinal, tá? Menos com menos fica mais. Vou simplificar por 2, que vai dar 10 dozeavos. Dá para simplificar mais uma vez por 2. 5 sextos. Agora eu terminei, tá? Aqui é a mesma coisa. Quando não tem nada embaixo, a gente vai botar o número 1, tá? 3 vezes 5, 15.
Embaixo, 7 vezes 1, 7. Um é mais, outro é menos, então aqui é menos. Não tem nenhuma simplificação aqui, porque o 15 tem na tabuada do 13 e do 5 e o 7 só tem na tabuada do 7. Então, termina. É isso. Na questão 6, ele deu duas contas e ele pede o valor de x e de y, tá? E pergunta ainda se eles são iguais ou são diferentes, tá? Então, primeiro, vou ter que calcular isso daqui. Primeiro, a gente sempre faz os parênteses dentro do colchete. Então, nesse caso, eu tenho que fazer isso aqui primeiro, tá? Então, olha o x. Eu tenho que fazer assim, ó. Vou copiar ali, menos 2. Abro aqui, menos 5. Vezes o 3, fechei. Então, aqui eu vou calcular primeiro aqui de dentro, 3 vezes 5 dá 15. Vezes, ó, resolvi o meu colchete, vezes o de fora. Aqui dá 30, menos com menos dá mais, tá? Agora o meu y, vou fazer aqui embaixo, tá certo? Depois só vou responder. Menos, eu vou ter que responder isso aqui primeiro, o primeiro colchete, né? Vezes menos 1. Primeiro colchete, que tá aqui, ó. Antes estava depois e agora tá antes. 2 vezes 4 dá 8. 1 é mais, outro é menos, dá menos 8. Vezes menos 1. 8 vezes 1 dá 8. Dois sinais iguais dá mais 8. Aí responde, qual é o valor do x? 30. O valor do y é 8. Eles são iguais, são diferentes. X é diferente de y. Só isso, tá, gente? Muito fácil. A questão 7 é uma tabela, é multiplicação. Eu quero que arme a conta e resolva. Olha, o 5 com 3, então é menos 5 vezes menos 3. Então, aqui vai dar 15. Menos com menos, mais 15. Toda essa linha é do 5. Neste caso aqui, menos o 5 vezes o mais 6. Então, dá 30. Mais com menos dá menos 30. Menos 5 vezes menos 8, então dá 40. Menos com menos dá mais. Todas elas é isso que eu quero que faça, tá? Aqui vai ficar 6. Quando é o mais, não precisa pôr, tá? Menos 3, dá 18. Um é mais, outro é menos, dá menos 18. Aqui, dá mais 6 vezes mais 6 igual a 36. Mais com mais, continua sendo mais. Mais 6 vezes menos 8 é 48. 1 é positivo, outro é negativo? Negativo. Só isso. O que eu posso perguntar é assim, quais são os positivos? Quais são os números positivos? Os positivos, né? Os números positivos. E eu tenho que colocar todos eles, ó. O 15 é positivo, ponto e vírgula. O 40 é positivo, ponto e vírgula. 36 é positivo, tá? Quais são os números negativos? Quais são os negativos? Eu tenho aqui o menos 30, ponto e vírgula, o menos 18 e o menos 48. Certo? Essa é a questão 7. A questão 8, pessoal, nós temos uma pirâmide. A gente já fez em sala de aula, inclusive era nosso trabalho do ano passado, tá? Eu tenho que pôr um número aqui. E aqui nós vamos fazer vezes, certo? 2 vezes 4 é 8, mais com menos dá menos 8. 4 vezes 5 é 20. Então, vou pôr aqui o 20. Mais com mais continua sendo mais. 5 vezes 1 é 5. Agora, eu tenho que colocar nesses dois cantinhos. Eu tenho que fazer esse vezes esse. 8 vezes 20 é 160. Mais com menos, menos 160. 5 vezes o 20, vou botar o vezes aqui para você saber, dá 100, né? E agora vamos fazer esse vezes esse. Mais com menos, vai ficar menos a resposta. Vai dar um número grande? Claro que vai, mas é a tabuada do 1, tá? 16 vezes 1 é 16, 3 zerinhos. Então, 16.000. É isso que tem que fazer na questão 8, tá? Preencher a pirâmide com a tabuada, certo? Vamos para 9. A questão 9, para encerrar, a professora fez uma charadinha, tá? Olha o exemplo. Qual é os números que somado dá menos 6 e multiplicado dá 8? Vocês estão vendo que tem sinais diferentes, né? Significa
que quando é somado eu devo e tenho. Quer dizer que os dois números que eu somei tem que ser negativo, tá certo? Vamos pensar que número que dá 6. Podia ser menos 3 com menos 3, que dá menos 6. Também poderia ser menos 2 com menos 4. Também dá menos 6. Bom, agora vamos pensar no multiplicado. Esses dois números multiplicados dão 8. Qual desses números que dá 8? É óbvio que é o 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. Menos com menos dá mais. Pronto, então a minha charada é menos 2, os meus números, e menos 4. Achei. É só isso. Encerramos aí, tá?